Em todas as profissões, em todas as nossas atividades humanas, o exercício, a prática dessas atividades, ela leva a um maior conhecimento e a uma maior perfeição. Uma pessoa pode nascer com o talento de jogar futebol, mas se ela não tem disciplina, se ela não pratica esta atividade, provavelmente, apesar de todas as qualidades, será um jogador medíocre. Uma pessoa que tem a capacidade, o dom de ser um instrumentista, um músico, um cantor, se ele não treina o instrumento, se ele não treina a voz, ele também será um músico, um cantor medíocre. Por quê? Porque falta esta prática. É a prática que leva a um conhecimento maior, a uma perfeição maior. Isso depende do exercício daquela função, do exercício daquela atividade. Na vida cristã, nós precisamos entender que o que acontece não é apenas fruto da prática, do exercício e da vontade humana. Tudo isso é graça de Deus. O profeta Isaías, na primeira leitura que nós ouvimos, o apóstolo Paulo, na segunda leitura, e Pedro, no Evangelho, reconhecem que nas suas vidas, aquilo que foi acontecendo, não é fruto de uma capacidade humana, de uma vontade humana, mas é fruto da graça de Deus, que tem o princípio, que tem a primeira atividade, a primeira ação, que é o protagonista na vida desses homens. O profeta Isaías reconhece a sua indignidade quando ele olha e vê o Senhor, ele vê o trono de Deus, e ele se reconhece frágil. Ele sabe que aquela visão pode custar a sua existência. Por quê? Porque é algo que supera as suas forças. Ele não tem capacidade para estar naquele lugar, para olhar para o trono de Deus e ainda assim permanecer vivo. É o olhar de alguém que se reconhece pecador, indigno. É o olhar de alguém que se reconhece limitado. Mas ali acontece algo que é extraordinário. Aquela brasa, quando toca os lábios do profeta, teve a capacidade de perdoar os seus pecados, e isso é dito a ele: os teus pecados estão perdoados. Não é alguém que carrega a culpa do passado, os pecados do passado, mas é alguém que foi transformado pela graça de Deus. E a partir desta transformação da graça de Deus, é que o profeta se diz pronto. Quando Deus pergunta: quem enviaremos? O profeta responde: estou aqui, envia-me. Nós não somos capazes de realizar nenhuma obra boa se antes não somos tocados pela graça de Deus. Nós podemos fazer um punhado de coisa, mas no final das contas nós vamos puxar a glória para nós. Eu fiz porque eu sou capacitado. Eu fiz porque eu tenho a capacidade, o dom de realizar isso. E quando nós fazemos isso, somos nós que estamos em primeiro lugar. Não é a ação de Deus. O orgulho, a vaidade, ele acompanha os atos de quem se reconhece merecedor de todas as glórias, de todas as vitórias. Aonde Deus não está em primeiro lugar, aparece a nossa vaidade, aparece o nosso orgulho, aparece a nossa autossuficiência. É um pouco da realidade do mundo que nós vivemos. Mundo autossuficiente que nem precisa de Deus. Às vezes, precisa de Deus para algum pedido de emergência, mas assim mesmo, Deus tem que obedecer na hora, no momento, do jeito que eu quero. Parece que Deus está a nosso serviço e não o contrário. O mesmo acontece com o apóstolo Paulo. Ele se reconhece como abortivo, como aquele que foi um perseguidor da igreja de Deus, como aquele que não compreendia o mistério da ação de Deus, como era possível que Deus agisse de uma maneira tão simples. Paulo vai experimentar na sua existência esta incompreensão, porque de perseguidor dos discípulos de Cristo, ele passa a cristão, ele passa a ser alguém que anuncia o Evangelho, e não um Evangelho qualquer, aquele Evangelho fundamental, que Cristo morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Este é o fundamento do Evangelho.
Esta é a essência do Evangelho. Este é o querigma. É este anúncio que é capaz de transformar a nossa vida. Aquilo que nós não podemos fazer, ou seja, perdoar os nossos pecados, ter este perdão que transforma, que revivifica, Cristo nos deu no mistério da cruz. Se antes a cruz era um lugar de horror, de violência, a cruz se torna o lugar de salvação, o lugar de vida nova. Em Cristo, a partir de Cristo e com Cristo, esta vida nova chega. E Paulo sabe que, em primeiro lugar, ele foi salvo, ele foi redimido, ele foi perdoado. E é por causa deste perdão de Deus que agora ele se torna apóstolo, para anunciar a todos com alegria essa verdade, ainda que o anúncio dessa verdade custe a própria vida. Paulo vai dar a vida por causa desta verdade. E é muito interessante isso, porque por causa de situações muito simples, já perceberam como que nós abrimos mão da nossa fé? Abrimos mão de coisas pequenas e dizendo, não, isso aqui é superficial, isso aqui não é essencial. Não, nós podemos abrir esta exceção. Não, nós podemos deixar mão disso ou daquilo. Não, nós podemos, de alguma forma, harmonizar aquilo que são as situações do nosso tempo com a fé. E nós não podemos. O Evangelho, ele causa uma divisão. O Evangelho causa uma separação. Porque o Evangelho, quando proclamado, anunciado, ele ilumina. E ao iluminar, ele revela e faz a separação entre aquilo que é o certo e aquilo que é mentira. Aquilo que é enganação. Aquilo que não é segundo a vontade de Deus. E por isso Paulo, tendo esta visão na sua vida, ele agora anuncia e proclama o verdadeiro amor de Deus em Cristo. Pedro também foi atingido por esta verdade, e numa situação onde ele estava trabalhando no seu ambiente. Pedro é um pescador experimentado, alguém que tinha trabalhado a noite inteira, alguém que já tinha feito tudo o que estava na sua capacidade humana. Um pescador sabe a hora de jogar as redes. Um pescador sabe a hora de pescar, onde pescar, qual é o lugar que tem mais peixes. E Jesus aparece na vida destes homens no momento de desânimo, no momento de cansaço, onde já haviam feito tudo. A resposta humana mais esperada nesse acontecimento é aquela: bom, nós já fizemos tudo, agora chega alguém e diz para mim jogar as redes aqui, diz para mim fazer um esforço maior. Eu já tenho experiência, eu já sou um homem experimentado nisso, eu já conheço essa realidade, eu não vou fazer isso. Muitas vezes o que acontece na nossa vida é esse desânimo, de saber que nós já fizemos tudo, que nós estamos fazendo a nossa vontade, e aí aparece Deus para dizer, faça assim, e nós temos que mudar a direção. No entanto, Pedro, com docilidade, dá uma resposta de sabedoria, uma resposta que não vem da experiência humana simplesmente, mas uma resposta que vem da inspiração divina. Senhor, nós já fizemos tudo o que era possível fazer, mas em atenção à tua palavra, nós vamos lançar as redes. Quem de nós tem coragem para fazer isso? Naquela situação, quando parece sem ânimo, sem possibilidades, fazer o que Deus diz, fazer uma ação, ter uma atitude que contraria as nossas expectativas, entrar nesta vontade de Deus. Aqui está a graça de Deus que age. E ao escutar a palavra de Deus, é que acontece o grande milagre, aonde a rede lançada está agora cheia de peixes. É a ação de Deus, é a graça de Deus que nos precede. Apesar das nossas capacidades, das nossas forças, é a graça de Deus que tem a primazia, que tem a ação definitiva. Por isso mesmo, Pedro e seus companheiros serão transformados em pescadores de homens. Por quê? Porque agora entenderam que a graça de Deus está no princípio da nossa vida, está no princípio das nossas ações.
está no princípio daquilo que nos faz ir de encontro à vontade dEle, realmente plenos, completos, por causa da graça que trabalha em nós. Se a graça está no princípio, a resposta humana também é necessária. De nada adiantaria Deus nos dar a sua graça se nós estivermos fechados. De nada adianta dar um talento a uma pessoa se essa pessoa enterra esse talento. Por isso, a nossa vontade, a nossa colaboração com a graça de Deus é necessária. Ela é necessária. E nós não podemos deixar que isso passe. Se Deus toma a iniciativa, nós precisamos responder a essa iniciativa. E é essa resposta que faz aparecer os frutos na nossa vida e na realidade do mundo. Que Deus nos ajude a nunca nos fecharmos diante da sua graça. Que nós tenhamos sempre essa disposição de Pedro, de Paulo e do profeta Isaías. Reconhecendo a nossa incapacidade, a nossa indignidade, darmos uma resposta segundo o coração de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.